Lucas 21, 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmanharão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Verso 29. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Até aí, deixa aberto nessa parte, fecha apenas os olhos, vamos orar. Querido Deus, em Tua santíssima presença, nós nos colocamos essa noite. Ah, glorioso Deus, fala-nos com poder e autoridade. Despeja da Sua graça aqui neste momento. Espírito Santo, toma as rédeas desse culto e toma mentes e corações cativos à Tua palavra, em temor e em tremor, diante daquele que sonda os corações e é 3 vezes santo. Que ninguém fique irreverente diante da Tua presença, e que ninguém deixe de ser tocado, afetado por Tua graça gloriosa e abundante. Senhor, receba a glória para si essa noite. Faz Teu reino avançar e nos conforma à imagem do Seu Filho, em o nome de Jesus. Amém. Obviamente não posso me estender por causa da ceia e tudo o demais. Domingo passado eu trouxe uma mensagem aqui apocalíptica dos finais dos tempos, e eu li para você dados, números e estatísticas, principalmente as que envolvem o nosso governo, a nossa política. Eles estão adotando uma política ateísta humanista, socialista, comunista, ateísta. Estão destruindo a instituição da família, acabando com o casamento. E o alvo maior são as crianças. Você está vendo que essa ideologia está instalada em boa parte do mundo. E o Brasil está completamente contaminado com essa ideologia. Eu li para vocês aqui Mateus 24 na semana passada, e eu dei 2 sinais da volta de Jesus: os sinais externos e os sinais internos. Os sinais externos são os mais pregados, são sinais na natureza. Jesus disse que voltaria à terra. Ele não deu data definida, mas ele deu sinais que ocorreriam, para que nós, ao vermos esses sinais, nós percebêssemos que ele estaria voltando. E alguns são externos: terremotos, fomes, pestes, guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. São sinais externos, que são os mais comumente
pregados, e escritos e declarados. Os outros sinais tão horrorosos quanto os abalos sísmicos, a oscilação da natureza, seriam sinais internos. Já é o sinal dentro da igreja, entre o povo de Deus. Nós iríamos ver falência no sistema econômico, terremotos avassaladores, aumentando o número e a intensidade. Iríamos ver tragédias naturais e a terra tremendo, anunciando a volta de Jesus. Mas entre o povo de Deus iríamos ver também sinais horrorosos. Iríamos ver, como ele diz, naquele tempo, muitos se escandalizarão. Veríamos escândalos envolvendo crentes, irmãos, que professaram uma fé piedosa outrora, e começam a protagonizar escândalos, começam a fazer coisas inconvenientes, e se envolver em uma sorte de laços e embaraços escandalosos. Outro sinal interno seria trair-se uns aos outros. Ia haver um aumento da deslealdade cristã. Você seria apunhalado pelas costas, traído, acusado, caluniado pelos próprios irmãos. Então isso marca o fim. Quando isso tudo começar a acontecer, e já está acontecendo, isso não é para você assustar, é apenas para você evidenciar que Jesus está às portas. E as profecias são inevitáveis, eu não posso impedi-las de se cumprir, elas vão se cumprir. Então haveria a infidelidade cristã, a deslealdade cristã marcaria. Passaria um tempo que você não poderia confiar em qualquer um mais, nem mesmo aquele que senta do seu próprio lado na igreja. Outro seria odiar-se uns aos outros. Quem diria que um dia isso pudesse acontecer? Cristãos passariam a odiar outros cristãos. A marca que Jesus deixou: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Seria trocado pelo ódio, a vingança, a raiva. Outro sinal horroroso é a inafetividade. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então você vê pessoas sem amor, amam a si próprio, o próprio umbigo, o próprio desejo. O amor não regeria mais, não conduziria mais o povo de Deus. Então brotaria no meio da cristandade, no meio da congregação, situações assim, sinais internos: apostasia, multiplicar do pecado, traição, ódio, vingança, infidelidade, deslealdade, marcariam o fim. Isso começa a acontecer, começa a tomar nuances. Outro sinal horroroso é a da explosão do homossexualismo. E a volta do Filho do Homem será semelhante aos dias de Ló. Jesus diz, presta atenção para você entender, porque alguns não entendem a terminologia bíblica. A Bíblia é escrita numa linguagem erudita, e às vezes ela foi traduzida do grego e do hebraico, às vezes de forma literal, e às vezes não é compreensível completamente na língua portuguesa. Às vezes é uma coisa tão simples que a Bíblia está querendo dizer, mas como ela foi escrita de uma forma erudita, a gente não entende. Jesus está dizendo assim: eu voltarei para a terra, e eu deixo um sinal da minha volta. Qual o sinal? Haveria um aumento do homossexualismo. Será semelhante aos dias de Ló. A minha vinda vai ser igual na época de Ló. Como era a época de Ló? Ló habitava em Sodoma, vizinho de Gomorra. O que se praticava em Sodoma e Gomorra? A sodomia. Sexo de homem com homem, mulher com mulher, pai com filho, filho com mãe, avó, tia. Esse incesto mútuo. Então haveria uma explosão do homossexualismo.
E você não precisa dizer isso. Há uns meses atrás, Natália Timberg e Fernanda Montenegro, ambas com 85 anos, no primeiro capítulo da novela Babilônia, beijam na boca. Fernanda Haddad, na cidade de São Paulo, aboliu o Dia dos Pais e o Dia das Mães. Não tem mais Dia dos Pais e Dia das Mães. É Dia do Cuidador. Que pode ser que uma criança tenha 2 pais, um casal homossexual, ou 2 mães, um casal de lésbica. Para não constrangê-los, o que também está aprovado nas escolas? Não existe sexo nos banheiros. O menino pode ir no banheiro da menina ou do menino. A menina pode ir no banheiro da menina ou do menino. O jovem pode entrar em qualquer banheiro. E uma menina chegou em casa tendo feito xixi na calça. Menina de 10 anos. Por que você fez xixi, minha filha? A mãe pergunta. Porque quando eu fui usar o banheiro no recreio, estava cheio de homens no banheiro feminino. Uma comissão ligada à presidência da República, a cirurgia de mudança de sexo para menores de 18 anos, sem o consentimento dos pais, paga gratuitamente pelo SUS. O que você está querendo dizer? Se tem um menino que tem tendência homossexual e ele quer tirar o órgão genital dele, fazer uma mudança cirúrgica, plástica, e colocar um órgão feminino, ele pode fazer isso sem o consentimento dos pais e o SUS vai pagar. Quem está patrocinando isso? Governo Dilma Rousseff. Meu filho, eu não estou falando da Alemanha, não. Eu não estou falando da época do imperador Calígula, não. Eu estou falando hoje, 12 de julho de 2015, aqui no Brasil, tendo vigência neste momento, agora, hoje. Pastor, e aí? E aí que é só o princípio das dores. Jesus profetizou. O que o senhor quer dizer? É impossível evitar isso. Sabe o que vai acontecer? Segura essa aí. Segura. Sabe o que vai acontecer? Daqui um dia, você, heterossexual, será discriminado. Você é hétero? Você será discriminado. Vai haver preconceito com você, hétero. Eu não entendi ainda. Explica. A sociedade está chegando a um ponto que o certo se tornará errado e o errado se tornará certo. Entendeu? Casais heterossexuais vai ser uma... O que é isso? Coisa feia, coisa estranha. Está acontecendo isso. Sabe o que me dá mais medo? Medo como homem, né? Depois eu vou dizer a parte gloriosa de tudo isso. É que isso é inevitável. Isso vai cumprir. Ele disse, eu não volto se não houver uma explosão homossexual. Então tem que haver. Eu não volto se não tiver guerra, rumor de guerra, pestes, fome, se não tiver apostasia, inafetividade, traição. Enfim, se a igreja de Cristo tiver uma reborreia, vai ter que estar esse cenário para minha volta. Essas coisas vão acontecer. E não tem como nós evitarmos. Quem diria que 10 anos atrás uma menina entrava num banheiro de um homem? Quem diria que 10 anos, 20 anos atrás era impensável pensar que o Dia dos Pais ia ser abolido? 20 anos atrás que uma mulher de 80 anos ia dar beijo na boca de outra? Que o governo ia patrocinar a cirurgia da genitália? Quem diria? Estão tirando Deus do trono. Estão tirando a cultura judaico-cristã, que é a base da nossa sociedade, e pondo uma cultura marxista, socialista, ateísta. Na cabeça da pirâmide dessa ideologia, quem está? Satanás, devastando tudo e todos. O texto que eu li fala algumas outras coisas, que Lucas traz uma abrangência diferente. Lucas se baseou nos escritos de Paulo, porque o evangelho de Lucas foi escrito depois das cartas.
Paulo escreveu as cartas primeiro. Como era amigo de Lucas, influenciou muito na escrita de Lucas. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Você viu depois do grande tsunami que matou 288 mil pessoas, a perplexidade do bramido do mar e das ondas. Lucas está dizendo aqui, aliás, Jesus, que haveria sinais cataclísmicos da volta dele. Você viu um tremor, um terremoto, uma enchente no Japão depois do tsunami. Depois, se eu não me engano, foi no Chile, Haiti, centenas de milhares. A Organização das Nações Unidas, perplexa, impotente diante disso. São sinais que ele deixou. Depois daquele tsunami, outros gigantescos terremotos, outros gigantescas inundações, furacões, tsunamis, arrasando com cidades inteiras, cidades portuárias, ribeirinhas, todas devastadas, e montes de corpos aos montões, sinais no sol, na lua e estrelas. No céu haveria sinais, no mar haveria sinais, na terra, furacões têm chegado ao Brasil, terremotos têm chegado ao Brasil. A Bíblia diz que haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo em nuvem com poder e glória. É só você fazer uma pesquisa minuciosa, o que está acontecendo. Então o mundo seria um embaixador de Cristo, para anunciar a Ele a volta. Vou repetir, o mundo, a criação, seria um embaixador de Cristo, que viria anunciar a sua volta. Verso 29, ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis, pois vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o fim, o reino de Deus. O que Jesus está dizendo? Ele usou uma parábola. A figueira era uma árvore típica de Israel. Como a figueira anuncia que dá frutos? Como o agricultor sabe que colherá os frutos? Quando ela vê os brotos, quando você vê os brotos, os ramos. E a figueira anuncia uma estação aqui em Israel. Qual estação que os brotos e os ramos anuncia? O verão. Quando vocês olhem para essa árvore, essa figueira, e ela começa a dar brotos, vocês já sabem que é um sinal que uma estação está chegando, que uma era está chegando, o verão. Jesus está dizendo a mesma coisa. Quando vocês virem guerras e rumores de guerras, quando virdes terremotos, pestes, quando virdes o bramido das ondas, quando virdes os homens desmaiando, quando virdes a explosão do homossexualismo, da pedofilia, quando vê a distorção dos valores morais e cristãos, quando virdes os sinais dentro da igreja, sabei que uma nova era está chegando, sabei que uma nova fase está chegando, é a era da volta de Jesus. Meu irmão, quantos aqui acreditam que Jesus veio na terra, morreu na cruz e ressuscitou? Diz amém. Amém. Esse mesmo Deus que veio na terra, em carne, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e subiu aos céus. Ele disse que ele voltaria pela segunda vez. Ele disse que ele regressaria até a terra.
Se você acredita que Jesus veio pela primeira vez, não iria acreditar que ele virá pela segunda? E ele está dizendo que deixou sinais. Uma nova estação está chegando. Meu irmão, nós recebemos na quinta-feira aqui um vídeo feito pelo algum conselho americano, mostrando como o comunismo entrou nos Estados Unidos e está devastando. Como ele está tomando parte da Europa e da América Latina. Como ele está tomando a América do Norte. E essa ideologia, meu irmão, está fazendo a base para um governo totalitário. Um governo ateu. Um governo que vai destruir a instituição da igreja, a instituição igreja, a instituição casamento, a instituição família. Vai perverter a mente dos jovens. Vai destruir os conceitos e a ética cristã. E toda essa contaminação mundial tem como um fim preparar o terreno para o governo do anticristo. E o Brasil está avançadíssimo nisso. Eu li aqui, eu dei dados só da ponta do iceberg, da devastação e do lixo que esse governo está vomitando sobre a nossa sociedade e as nossas famílias, e as escolas e universidades. E isso tudo, Jesus predisse. São sinais acentuados e agudos. Ele vai continuar dizendo: em verdade vos digo, que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém, minhas palavras não passarão. Todo mundo tem uma polêmica com esse versículo. Jesus, quando disse esta geração, ele estava vivo nesta geração com a qual está citando, 2000 anos atrás. Então a interpretação literal do texto podia se afirmar: Jesus disse que o fim ocorreria na geração desse. É óbvio que não. O estudo profundo está dizendo, ele está encerrando aqui a descrição dos sinais, para depois dizer, esta geração não passará sem que tudo aconteça. Porque ele vai dizer isso no final da descrição, ele vai dizer, a geração que for capaz de cumprir todos esses sinais ao mesmo tempo, esta então contemplará meu retorno. Nós somos a única geração da história que tem tecnologia, que tem cultura, que tem contingente, capacidade de cumprir cada tio e jota dessas profecias. Nós temos tudo para acreditar que somos uma das gerações que contemplará o seu retorno. Porque a velocidade que as coisas estão ocorrendo, ela é simplesmente espantosa. Os últimos 3, 4 anos, a sociedade, o mundo e a nossa nação passou por uma mudança que parece que avançamos um século. Parece que estamos num século moderno, futurista, longínquo daqueles valores que há alguns anos nós tínhamos. Estão cumprindo a passo largo. Eu nunca vi tanta aberração em toda a minha vida, em toda parte. Eu olho para a igreja e vejo sinais, eu olho para a TV e vejo sinais. Na natureza eu vejo sinais. Na política, economia, sinais. Em todos os lados. Pastor, outro dado importante, ou melhor, e a intensidade. Nos últimos 100 anos tivemos mais terremotos do que em toda a história da raça humana. Entendeu? Até 1900 tivemos um número de terremotos. De 900 a 2000 tivemos mais terremotos em 100 do que em 1900 anos. Entendeu? Isso sabe. Eu não posso, você não pode bloquear as profecias.
espantoso. Principalmente, escute, presta atenção, para aquele que vigia, para aquele que teve com a vida no altar, aquele que é um estudioso diligente das Escrituras, aquele que não sai do lugar secreto da oração, que zela com temor e tremor. Para estas pessoas, isso aqui é simplesmente impactante, porque elas são sensíveis aos movimentos, às oscilações. Elas começam a captar e perceber a presença de Satanás, e elas começam a entender a estratégia, como ele está agindo. Elas começam a associar eventos com dados proféticos, e é simplesmente perturbador. Sabe o que isso está acontecendo? Enquanto que alguns estão cochilando, dormindo, enquanto tudo isso está caindo na nossa cabeça, eu estou dizendo dos seus filhos. Eu não estou dizendo da antiga União Soviética, eu não estou dizendo do Império Romano, eu estou dizendo dos seus filhos, dos nossos filhos, a nossa sociedade. Eu estou dizendo deste século, hoje, agora. Isso está acontecendo. Quando eu preguei isso domingo passado, muitas pessoas me mandaram mensagens da Suzana, ou fizeram perguntas: pastor, o que eu faço? Como que eu protejo meus filhos? O Senhor disse que não tem como isso não se cumprir. Vai se cumprir. Isso vai acontecer. Como que eu faço para salvar minha casa, minha família, meus filhos, meu casamento, minha fé? Como eu atravesso tudo isso? Vamos dar um exemplo. Você mora aqui em Franca, ok? Você mora aqui, tem casa? Suponhamos que Franca é uma cidade que está situada no litoral paulista. Você tem casa? Bem, você tem um prédio aqui, um escritório. A Guarda Costeira de Santos fala para você: a 2 horas daqui tem um tsunami. A onda tem mais ou menos 300 metros de altura. Você imagina o tamanho da onda. Se um poste tem menos de 15 metros de altura. Você não pode arrancar a sua casa de lá. Vender ela não dá tempo. Tirar suas coisas não dá. Ela está 2 horas. Mas a Guarda Costeira conseguiu detectar essa onda. O que você vai fazer? Você pode evitar a onda de vir? Não. Ela já está em alto mar. Ela está vindo com um rolo. Você pode evitar? Não. Você pode fugir do mundo, pular dele e falar: vou ficar na lua uns tempos. Não. O que então você deve fazer? Eu vou me preparar para atravessar o ataque fulminante dessa onda. Eu vou preparar minha família, meus bens. Eu vou cavar uma trincheira, eu vou fazer algo. Eu não posso evitar a onda de vir. Eu não posso simplesmente sumir do globo terrestre. Então qual é a estratégia? Eu suportar a onda. Eu me preparar para atravessar a onda, para resistir à onda, para sobreviver à onda. Afinal de contas, eu tenho ainda 2 horas. A mesma coisa. Você não pode evitar essa onda, esse tsunami devastador de imoralidade, de perversidade, de abalos sísmicos que estão vindo. Você não pode evitar. O que você... Se preparar. É isso que Jesus disse. Não peço que os tire do mundo. Jesus estava orando por mim, por você. Não tem jeito de tirar a gente do mundo, mas que os livre do mal. Livre do mal quer dizer que nunca seremos tentados? Não. Que vençam as tentações, que vençam as provas. Você tem que se preparar. E Jesus, ele dá a receita aqui. Ele diz aqui o que fazer. Primeiro, ele profetiza que viria. E ele diz como devemos nos preparar. Ele não diz: orem para que não aconteça. Não.
Ora em pedir na onda. Não. Jesus diz, se preparem para atravessá-la. Verso 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia ou os cuidados dessa vida, da embriaguez, glutonaria, preocupações desse mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, ou não venha de improviso, como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, até aí. Eu quero que você dê atenção um pouquinho ao versículo 35 de novo, que ele é aterrorizante, olha lá. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Olha aqui para mim. Que palavras agradáveis de Jesus, né? Quem acha que Jesus só fala coisa bonita, Jesus é só paz, amor, gracinha. Jesus está terminando o sermão da vigilância, o sermão profético, o sermão do apocalíptico. Jesus está dizendo que a coisa vai ficar feia. Você está entendendo? E aqui no 35 ele não diz que ele pode evitar, ele não diz que há uma chance de não acontecer, ele não diz que se a igreja for santa, pura e orar, ele evita, ele não diz isso. No 35 ele diz, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Jesus disse, isso vai acontecer em todos os continentes, em todos os povos, sobre todas as etnias, em todo o globo terrestre. Como eu atravesso? Ele usa um termo muito conhecido entre nós, tanto quando ele fala no 34 como no 36, acautelai-vos e vigiai. Sabe o que Jesus está dizendo? Sabe o que ele está dizendo? Vigiai. Vigiai. O que significa esse termo? Vigiai. Ele não diz evitai, ele não diz resistir, ele diz vigiai. Vigiai por quê? Olha o que quer dizer a palavra vigiai. Estais em estado contínuo de alerta. Vou dar um exemplo prático para você entender. Um ladrão está roubando lá no teu bairro, roubou 4 casas na sua rua, na terça-feira. Na quarta, o que você faz? Fica ali na porta. Acontece um barulho, opa, bateram lá, quem é? Por quê? Você está na iminência de um ataque. Um ladrão pode pular lá. Como você sabe que ele já fez 3 vítimas? Você está dormindo 3 horas por dia? Colocou alguém na porta, foi lá. Por quê? Você está sob um ataque iminente. Qualquer hora o ladrão pode pular na tua casa. Então você está em estado contínuo de alerta. Para quê? Para o ladrão não te pegar de surpresa. Quando ele vier, quando ele pular, você está preparado, você está armado, você está com o telefone, você acionou a polícia e você vai conseguir sobrepujar o ladrão. Você pode impedir o ladrão de pular na tua casa? Não pode, é impossível. Até a casa do Silvio Santos foi invadida. É impossível evitar. Mas você pode se preparar para enfrentar, para atravessar esse ataque. Como? Você fica vigiando. Fez um barulho, andou alguém estranho na calçada, você está na iminência de um ataque. Jesus está dizendo, a volta dele pode ocorrer a qualquer momento. As tragédias podem vir em escala global a qualquer momento. Jesus pode vir em glória a qualquer momento. E você, sabendo disso, vai estar em alerta, vai vigiar, vai estar despertado, acordado, a
apercebido, para que aquele dia não te pegue de surpresa. E ele dá aqui uma descrição de alguém que está dormindo. Olha só, vigiai. Para quê? Para que o vosso coração, para que os vossos corações, neste período da volta, não estejais, olhar por vós e por vossos corações, para que eles não se carreguem de bebedeiras, glutonarias, orgias, cuidados desse mundo, e aquele dia venha sobre você repentinamente. O que ele está querendo dizer? Essa mensagem não foi dada para os ímpios, essa mensagem foi para os apóstolos. Jesus está dizendo: apóstolos, vocês podem cair, vocês podem pecar, vocês podem se desviar. Como nós nos desviaremos? Se vocês, vendo os sinais que estão aí, ao invés de estarem vigiando, estarem fascinados pelos cuidados desse mundo, prazer, riquezas, dinheiro, empresas, romances, namoros, paqueras. Porque se você está vendo esses sinais, está vendo o que o governo Dilma está fazendo, pelo amor de Deus, são nossos filhos, aonde que meu filho vai estudar, pelo amor de Deus. Você está vendo o Estado Islâmico arrebentar com os cristãos, degolar, decapitar, estuprar, fazer o diabo. Você está vendo o que Obama fez com os Estados Unidos da América. Você está vendo o templo de Salomão erigido no Brás. Você está vendo blasfêmias. E se Jesus disse que se com esses sinais você tiver, quero ir para Paris, quero comprar uma bolsa do Louis Vuitton, quero comprar um Porsche Cayman, quero me empanturrar de comida, ver Silvio Santos, Faustão, comida. Quero tocar meu anel, esse anel está feio, quero um anel de brilhante de 12 mil reais. Quero brigar com a mãe, fala: mãe, você é chata, gorda, feia. Quero fazer intriga. Eu quero me envolver nas orgias e cuidados dessa vida. Jesus está dizendo que se fizer assim, você será pego de surpresa. Você será pego. Eu vou te dar um exemplo claro. São esses exemplos que você vai entender melhor. Você está tendo uma guerra no Brasil. Você foi chamado para lutar. Lá na fronteira, te manda para lá, para Venezuela. Ok? Você faz uma trincheira lá. Você está lá para dar sua vida. Está tendo uma guerra envolvendo nações. E vidas estão sendo envolvidas. Você chega com fuzil, a farda, o coturno, arma uma trincheira, uma guerrilha. E você sabe que o inimigo está vindo. E vem com fuzis M16, HK, vem com fuzis AR-15, com tropas, com morteiros, com lança-mísseis. Aí os soldados ali, sargento, capitão, cabos, soldados, todos ali. E o ataque do inimigo está prestes a vir. Aí o sargento passa, escuta. Aí ele vê ali no meio da terra, numa vala, um soldado jogando videogame. Mario Brothers. O sargento pega aqui o colarinho daquele soldado. Volta para tua casa, seu desertor, seu louco, seu insano. Por que, sargento? Porque como pode você, numa guerra, numa fronteira inimiga, você prestes a um ataque
ataque inimigo, como você pode estar jogando videogame? A mesma coisa. Como pode vocês verem esses sinais? O inimigo avançando, Jesus à volta. Como vocês podem gastar a vida com trivialidades? É uma insanidade. Mísseis passando por nossa cabeça, leis sendo aprovadas, aberrações na nossa Constituição, e os crentes fazendo compra, brigando por causa de mistura, brigando para comprar uma calça de R$400, jogando videogame, vendo filme, mundano, ímpio. Deixa a Dilma, meu salário está em dia. Jesus está dizendo: vigia. Como que eu vigia na prática? Você pode evitar seu filho de estudar numa escola? Não pode, você não tem condição. Você pode evitar seu filho de conviver em sociedade? Não pode, você não tem condição. É impossível. Você pode impedir as profecias de cumprir? Não. Como vigia? Prepara a tua família. Prepara tua esposa, prepara teu marido, prepara teus filhos para o lixo que vai ser despejado. Provérbios 22:6, ensina a criança o caminho que ela deve seguir, e quando ela crescer, ela não se esquecerá. A única maneira de vencer esse sistema maldito, a única maneira de atravessar esse mar de corrupção, a única maneira de sobreviver a esse ataque que virá, a única maneira de prevalecer diante de Jesus, é doutrinando a nossa casa. Ensina teus filhos, ensina valores cristãos, ensina a ética cristã, ensina as escrituras ao teu filho, discipula teus filhos, ensina teus filhos a orar, ensina, meu irmão, o pecado, ensina o que é pecado aos seus filhos, ensina a ter temor de Deus, ensina a respeitar o seu semelhante, pai e a mãe, doutrina seu filho, educa seu filho, incute na mente dele o valor judaico-cristão, o valor bíblico cristão, doutrina teu filho. Protege a tua casa, seja um pai presente, seja uma mãe presente, corrija a lição da escola dos seus filhos, vá nas reuniões escolares dos seus filhos, vá nas recreações, futebol, natação, esteja cerrado, vasculhe o celular dos seus filhos, veja com quem estão falando, veja que espécie de mensagem estão vendo, veja que espécie de vídeos estão assistindo, e se necessário e oportuno, retire este aparelho da mão deles. Veja o que eles consomem na programação da TV. Veja quanto tempo ficam na internet. Você não tem ideia como a internet alicia, como a internet corrompe, entope, como a internet é violenta a consciência, a inocência da criança. É a única maneira. Eles entrarão na tua casa pelas mídias sociais. Eles entrarão na sua casa através da TV, dos telejornais, das programações. Eles entrarão na sua casa através do WhatsApp, do celular. Eles entrarão de alguma maneira. E eles vão para destruir, eles vão para devastar. Vigia as amizades. Com quem teu filho está andando? Com quem tua filha está andando? Dormiu na casa de quem? Dormir na casa de alguém, você deixa teu filho? Meu irmão, tem que ser muito crente. Você sabe o que um filho pode fazer a noite inteira na casa de um coleguinha? Você sabe, você tem ideia? Meu filho eu não deixo ninguém cuidar. Nem minha mãe, nem minha avó, ninguém. Sou eu e a minha esposa que vai cuidar do meu filho. Não tem babá, não tem televisão, não tem ninguém. E ainda é pouco. É a única maneira. A onda vai vir, você não pode parar ela. Você está vendo um beijo de duas mulheres de 85 anos na TV. Amanhã você vai ver duas crianças, dois velhos. Amanhã você vai ver uma novela inteira de casais homossexuais. Inteira! Eu acho que você não está entendendo o que eu estou falando. O José Vaz aqui, o José Vaz,
Sandro e a Martinha. A mãe dele mora aqui em São Sebastião do Paraíso, 70 quilômetros daqui. A mãe dele foi professora de uma escola, o pai do José foi diretor de uma escola. A mãe, a amiga da Marta, mãe do José, do Sandro e da Martinha, a amiga dela procurou ela: Marta, vem ver isso aqui, eu estou horrorizado. O quê? Lá em São José, eu fui corrigir a lição de casa do meu filho de 9 anos. Corrigi uma lição, 2, 3. Tinha uma que ele não queria deixar eu corrigir. Filho, deixa eu ver essa. Não, mãe, deixa eu ver. Como ela insistiu, o filho deixou. O que foi, filho? Mãe, a professora deu um dever de casa para nós. Todos os meninos da sala deveriam beijar 3 meninas na boca e 3 meninos na boca. E todas as meninas da sala deveriam beijar 3 meninos na boca e 3 meninas na boca. E depois contar qual deles gostou mais. São Sebastião do Paraíso, 70 quilômetros daqui no ano passado ou retrasado. A Miriam, irmã do Jonathan, está aí? Veio? Está lá. Ela deixa o filho dela numa creche. Gente, vocês não estão entendendo o que eu estou falando, gente. Dá vontade de chorar. Eu deixava o filho dela na creche. Teve um dia que 2 criancinhas estavam tomando banho na creche, 3 e 4 anos. E elas começaram a pôr a mão na genitália da outra. E uma professora, uma mãe, foi repreender. Outra professora diz: não, deixa. Elas estão se descobrindo. Deixa. Ninguém pode interferir, crianças, bebês, aqui em Franca. Você vai ter que vigiar. Você vai ter que ensinar. Esposa, lar. Eu fico bobo de ver, eu sempre falo aqui, cuidado com a internet. Aí eu visito os lares dos cristãos, as criançadas tudo se lambuzando na internet. Eu falo, cuidado com o celular. Eu visito a casa dos irmãos, as crianças têm 3, 4 celulares. Cuidado com os... Eu falo, cuidado com os eletrônicos. Eu visito os irmãos, 5, 4 videogames. Eu não dou conta. O que tem, pastor? O que tem? Deixa os meninos. Está tudo aí na Fundação Casa, está tudo aí no CDP, estão tudo aí facínoras, assassinos, maconheiros, bandidos, porque não tiveram orientação em casa. Meninos que têm ódio de Deus, acha que Deus abandonou, tem raiva de Deus, porque a mãe e o pai não tiveram competência para educá-los. Vigia. Vigiai, pois, a todo tempo. Você notou o que Jesus está dizendo aqui? A todo tempo. Não descuida da tua casa nem um dia. Não deixe de falar com teus filhos nem um dia. Não deixe de falar com a tua esposa e o teu marido nem um dia. Não deixe de vasculhar a pasta dele, a bolsa, a carteira, o celular, nem um dia. Não subestime o inimigo. Todo tempo. E orando. Aí Jesus vai dizer outra coisa boa, que está fora de moda. Orando. Lucas é o apóstolo que mais fala da oração. Sabe o que Jesus está dizendo, Fernando? Só vigiar não é suficiente. Só a força da carne, Tatiane, não é suficiente. Só o braço não é suficiente. Por mais que façamos todas essas estratégias, cavemos essas trincheiras, policiemos nossos filhos, necessitamos de ajuda divina. Necessitamos do céu. Se Jesus não tiver misericórdia de nós, vamos sucumbir.
precisamos do céu, orando em todo o tempo. Jesus está dizendo, a única maneira de atravessar isso aí, é tendo comunhão com Deus, é andando com Deus, é vivendo com Deus, é indo ao trono da graça, é indo aos pés da cruz, é clamando dioturnamente misericórdia, pedindo orientação, sabedoria, inspiração, revelação, guia de Deus, para andarmos nesse campo minado que se tornou nossa sociedade. Orando. Meu irmão, se você é pai, vela por teus filhos em oração, seja o intercessor dos seus filhos, rogue por cada um deles. Se você é mãe, seja intercessora dos filhos, ore de dia e de noite por elas. Se você é cabeça da sua casa, vele em oração para Deus poupá-la, para Deus guardá-la. Peça instrução, peça sabedoria, peça virtude. A onda é muito grande, meu irmão, o ataque é fulminante. Você precisa de poder, você precisa de graça. Porque olha lá o que ele está fazendo, gente, olha lá, orando para quê? Para que possais escapar de todas essas coisas que têm de se suceder. Você entendeu aqui? Aqui está a resposta, Natanael. Aqui está a resposta. Denilson, como que eu passo todas essas coisas que vão suceder? Elas vão suceder, elas estão sucedendo. Como é que eu passo? Como é que eu enfrento esse governo corrupto? Como é que eu lido com os pecados? Como é que eu lido com tudo? Como é que eu atravesso? Ele diz, vigiando em todo o tempo e orando, para que possais escapar de todas as coisas que sucederão. Tomai toda a armadura de Deus. Agora é hora de santidade, é hora de ser santo, é hora de parar com as coisinhas triviais, fúteis, idiotas, estúpidas. É hora de marchar para a guerra, é hora de ir para o combate. O cerco está fechando, está funilando. Nós não temos mais tempo. Orai. E estar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas não terminou não. Sabe o que Lucas está falando aqui? O que você fizer em terra vai refletir no céu. Quando acontecer todas essas coisas que você não pode impedir, vigia e ora, para você atravessar todas elas e estar de pé diante do julgamento. É isso que Jesus está dizendo, para que você possa estar de cabeça erguida, para que você possa ser chegar diante dele justificado, salvo, para que você possa atravessar tudo isso sem pecado, sem esmorecer a fé, sem sucumbir, sem se desviar do Evangelho. Está naquele dia batendo continência para o capitão da tua salvação, de pé diante do trono, de pé para receber a coroa da vida, de pé para ser achado justo as suas obras, de pé na sua ressurreição. Talvez você já está passando por isso, querido. Oh Deus, irmã Zilda, irmão Walter, isso aqui são as primeiras contrações daquilo que está por vir. Quem é mulher, ficou grávida, já ganhou filho, sabe. O filho não nasce de uma vez, vem as primeiras contrações, porque o parto está próximo. Isso aqui são as contrações, são sinais para uma era que está chegando. Meu Deus do céu, nós não podemos ficar dormindo. Romanos 12 diz 13, é hora de vos despertar do sono, porque a vossa salvação está mais próxima do que antes.
David Wilkerson, no final da sua mensagem, o chamado para a angústia, ele vai dizer: armemos trincheiras contra o inimigo. Armemos trincheiras ao redor da nossa família e nos tornemos invencíveis contra o inimigo. Pastor, a volta de Jesus é só tristeza? Só tragédia? Dor? Não. Acompanha comigo, capítulo 21 de novo. Lucas 21. Lucas 21, verso 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai. Como é que é? Olhe para mim. Jesus disse assim, escute, olhe para mim. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, que coisas? O tsunami, os sinais, a pedofilia, o homossexualismo, as pestes, a guerra, a perseguição, Alexandre. Quando começar a suceder, Jesus diz: exultai, alegrai, regozijai. Jesus, mas o senhor está louco? Quando vimos todas essas atrocidades, nós temos que exultar. Sim, exultai, alegrai, mas por que, Jesus? Ele vai dizer: erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. É um sinal que vocês irão embora, é um sinal do arrebatamento, é um sinal da glorificação do corpo. Jesus está dizendo: alegrai. Por quê? Porque a dor vai cessar para sempre, porque a enfermidade vai cessar para sempre, porque não existirá mais morte. Exultai, a vossa redenção. Que coisa linda, poética, elegante. A vossa redenção se aproxima. Ah, irmã, você que tanto sofreu, irmão, seu sofrimento vai terminar, o seu alívio se aproxima. Você que luta tanto contra o pecado, o seu livramento se aproxima. Exultai. Olha para essas mãos aí. Todo mundo que tem mais de 50 anos aí, olha para essa mão cansada, velha, calejada. Olha para essa pele murcha. Ah, meu irmão, exultai, que essa mão calejada vai ser transformada. Olha você aí, entrevado numa coluna, cheio de remédios, cheio de dores e dívidas. Exultai, essa coluna será endireitada, toda doença desse corpo vai ser erradicada, extirpada. Exultai, exultai, alegrai. Nossa redenção se aproxima. Não vai haver mais dor, mais pranto, mais clamor. Ele irá nos buscar, Ele irá nos salvar. Exultai. Está chegando esse dia. Você quer ir para lá, Marcelo? Você quer ir só o seu? O senhor quer chegar lá ver o Flávio lá? A Ruth? O Flavinho, o Julinho? Você quer ir para lá, Júnior? Você quer ver suas filhas? Você quer ir lá, para lá, ô Gustavo? Exultai, alegrai, está chegando. Junto com o tsunami vem o nosso Salvador. Exultai, seremos coroados em glória. Ah, ser fiel e até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E o que vencer, dar-te-ei que assentei comigo e reineis comigo. Oh, irmão, agora é hora de abrir todo o teu coração para o Senhor.
todo o teu coração. Todo o teu coração. Esquece do horário, esquece, meu irmão, do clima, esquece de quem está ao seu lado. Somente ore. Somente ore. Ore, chore, vá às alturas, clame, rogue, implore, se arrependa, adore, confesse, mas vá a Ele, orando todo o tempo, vigiando todo o tempo, orando sem cessar, tomando toda a armadura de Deus. Vai, vai. Vai. Fala para Deus: Senhor, me prepara para o fim, me prepara para a sua volta, me ajuda a resistir. Me ajuda a resistir, me ajuda a atravessar, suportar esse tsunami. Peça, meu irmão, rogue. Muito vale a súplica de um justo por sua eficácia. Sua oração é poderosa, feita no nome de Jesus é poderosa, crendo nas promessas escriturísticas, ela é poderosa. Ore. Senhor Jesus, nos guarda do dia mau, nos mantém vigilantes e velando em oração, para não sermos pegos de improviso, mas estarmos diante do teu trono de pé, revestidos da justiça de Cristo, em nome de Jesus, amém.